Paz do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 1. A Bíblia Sagrada já vai descrever Deus atuando. Vai dizer Gênesis 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, no primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que no princípio fala de começo. No começo criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que era sem forma e vazia. O que é sem forma e vazia para um Deus que faz tudo perfeito? Sem forma e vazia quer dizer que a terra era desabitada, não havia habitantes ainda. Sem forma, porque Deus ainda iria terminar no 7º dia da criação tudo que ele havia de executar, e vazia porque não havia habitantes. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava atuando na face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Como é que Deus disse haja luz, se a luz só veio no 4º dia da criação? A gente vai ver na Bíblia que o sol da justiça é o nosso Deus. Por isso que quando Deus diz haja luz, ele pode criar luz de qualquer forma, ou ele próprio pode iluminar. Por isso não adianta estar se perguntando que luz era essa. Pensando que Deus fez separação entre as luzes e as trevas. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. E assim se foi o dia primeiro. Interessante que o versículo 6 vai dizer: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Como fazer separação entre águas e águas? Água doce e água salgada. Os tipos de água existentes em mares, rios e oceanos. Deus fez a separação. E fez Deus a expansão. A expansão que Deus fez, a Bíblia chamou de céus. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então fez separação entre as águas dos rios, mares e oceanos e as águas que estavam acima da expansão, as águas da chuva.
chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Quando vemos a porção seca, Deus chamou essa porção seca de terra. E esse ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Veja que Deus vai formar a criação e tudo vai aparecer o termo bom, o adjetivo bom, qualificando tudo que Deus fez. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Esses luminares é o Sol, a Lua e as estrelas, que estavam mostrando a diferenciação entre dias, meses e anos. E a Bíblia diz que Deus fez 2 luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o Sol, e o luminar menor para governar a noite, que são as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra,
conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí no versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque o termo é façamos. Façamos um plural, porque está se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o plural de majestade. Uma das semelhanças do homem, o homem foi feito à imagem e semelhança. A imagem de Deus no homem, podemos ver a bondade. A bondade que o homem tem é proveniente da parte de Deus. O homem não consegue ser bom sozinho. Para que ele seja bom, precisa a natureza divina vir sobre ele. Precisa ele dar lugar ao Espírito Santo para que possa modificar o seu interior. Somente o Senhor pode modificar o interior humano. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Escuta o que Deus disse ao homem: e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos ver que são 7 dias para finalizar a obra da criação de Deus. No dia 7º é descrito em Gênesis, capítulo de número 2. Voltando para o homem. Deus olhou para o homem e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus diz também: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu domínio ao homem. Só que Deus, ele fez com que o homem dominasse, mas o homem tinha que ser sujeito à voz de Deus. O homem tinha que obedecer à voz de Deus. Não é diferente em nossos dias. Temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Temos que escutar a voz de Deus atentamente e fazer o querer do Senhor. Deus, ele não despreza o seu povo, mas Deus sempre está abençoando a sua criação de uma forma e de outra.
Vemos que em nossos dias o homem tem destruído a natureza, tem matado as florestas, o aquecimento global está aí, a volta de Jesus se aproxima. Quanto mais os dias se passam, mais se mostram os sinais da volta de Jesus. É Jesus dizendo: eu estou voltando e quero encontrar um povo fiel, zeloso e de boas obras.